Olá, a paz do Senhor. Eu sou a Viviane Férsula e hoje estamos aqui para mais um devocional Café com Deus Pai do pastor Júnior Rostirola. E para hoje o título é Deus de Milagres. Lá no livro de Mateus, no capítulo 19, versículo 26, o texto base diz assim: Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Hoje vou compartilhar com você um testemunho de que não há impossível que Deus não possa realizar. Quando meu filho João Pedro nasceu em 2004, ele tinha uma marca na coluna, algo que nos fazia lembrar de uma irmã minha que nascera com hidrocefalia por causa de sua morte. No primeiro momento, Michelle e eu, como pais de primeira viagem, poderíamos ter ficado em desespero e com medo de perder o nosso filho. No entanto, ali tivemos mais uma experiência com o Senhor, algo extraordinário, pois os médicos, após o nascimento, foram bem enfáticos quanto aos possíveis problemas que João poderia ter. A partir daquele momento, começamos a declarar o milagre sobre a vida do nosso filho. Nenhum procedimento foi realizado. João Pedro tem apenas a cicatriz para contar a história e nossa família o milagre para testemunhar. Com isso, entenda que, por mais adversa e impossível que seja a situação na qual você se encontra, Deus está a seu favor. Afinal, para existir um milagre, é preciso antes existir um diagnóstico contrário. Saiba que não sou melhor ou mais importante que você no reino de Deus. Tanto você quanto eu somos amados por Deus Pai. Então, não fique em dúvida, aplique fé no sobrenatural. Eu não sei qual é a sua situação, se você recebeu uma sentença ou algum diagnóstico negativo. Talvez esteja passando por uma situação difícil e percebe que depende somente de um milagre. Creia que este é o momento perfeito para Deus fazer o extraordinário. Renove a fé no Senhor, declare palavras de vida sobre as circunstâncias e viva o seu milagre. Então, os milagres, eles acontecem sim, tá? E eles são reais e são abundantes também. Todos os milagres, eles acontecem no tempo perfeito do Senhor. Nada é no nosso tempo, nada é com nossa força, tudo é conforme a vontade do Senhor. E esses milagres, eles nos beneficiam sim, eles trazem realidades para nossas vidas. E Deus quer nos abençoar sim, mediante a estes milagres. Então, o milagre, ele é uma intervenção sobrenatural de Deus na minha e na sua vida, gerado pelo querer do Senhor Jesus, do Senhor nosso Deus Altíssimo. E ele produz algo inesperado, repleto do agir do Senhor. Então nós temos que crer, sim, ter fé, sim, de que algo que estamos passando ou venhamos a passar, venha ser gerado um milagre em nossas vidas. Mas para isso a gente tem que se colocar à disposição do Senhor e falar, contar para Ele os nossos problemas, abrir o coração e falar do que você está precisando. Deus sabe, né? Você precisa de uma cura física, uma cura espiritual, da sua alma, seja o que for, algo do passado que te perturba, você precisa ser curado, algo do passado que você queira se desvincular, você precisa ser curado. Se tem alguma enfermidade que às vezes te assola muito, te preocupa muito, sim, pode ser curado. É na vontade do Senhor e é no tempo do Senhor.
Um dos maiores milagres que a Bíblia relata, né, que vivemos, que a gente lê, é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, né? Então, ele que se levantou dentre os mortos, por meio do seu sacrifício, que concedeu o dom da vida para mim e para você, o dom da vida eterna. Então, esse maior sacrifício que Deus cometeu por cada um de nós, só quem tem benefício é aqueles que obedecem os seus mandamentos. Então, o Senhor Jesus quer que você se coloque nessa situação de filhos obedientes, que saiam da criatura e passam a ser filhos obedientes, tementes ao Senhor, para que você possa viver aquele milagre tão esperado que você deseja. Eu não sei realmente o que você passa, o que você necessita, se você já vivenciou milagres, se você precisa de algum milagre. Se você já vivenciou um milagre, conta pra mim. Conta nos comentários aqui embaixo. Eu vou gostar de saber os milagres que Deus fez na sua vida. Qual foi o milagre que Ele fez na sua vida? Na minha vida, tem um recente que Ele fez, foi que um problema no coração. Eu descobri que eu tinha sopro já com 40 anos de idade. Passei por uma situação ao qual eu me via muito cansada e fui procurar um médico. O médico fez vários exames, né? E ali foi diagnosticado que eu tinha sopro no coração. Só que e esse sopro no coração, ele era de nascença e também ele era congênito, então já é algo de família. Meu avô paterno, né, tinha problema no coração, eu tive também um irmão, mais novo do que eu, né, mas ele veio até a óbito por conta deste problema de coração. Eu tinha, no caso eu era sou a primogênita, né, nasci antes desse meu irmão, mas meus pais também não sabiam, né, do tal problema, tanto é que eu vim descobrir já na fase adulta, e eu acredito que não apresentava nenhum sinais, porque quem tem problema com um sopro, que seja mais sério, a pessoa, ela demonstra algo no seu corpo, que tem algo de errado. E eu acredito que eu não, até então, quando criança, não demonstrava nada. Mas depois de adulta, o cansaço era muito, né? Eu senti um cansaço muito grande, o qual que eu não podia caminhar e falar ao mesmo tempo. Eu já estava assim, me sentindo muito cansada. Só que quando foi descoberto, o médico disse para mim: você já viveu com até 40 anos com isso? Se você viver mais 40, você está no lucro. No primeiro instante, eu aceitei este diagnóstico, crendo que eu poderia viver mais 40 anos sem realizar nada no meu coração, porque eu já tinha vivido aquele cansaço, né, de sentir uma única vez, mas dali já passou vários alertas. Eu não podia pegar nenhuma bactéria, todos os exames, procedimentos que eu fizesse, seja ele dentário, seja qualquer procedimento cirúrgico, eu tinha que comunicar os médicos, porque eu tinha este problema, tratamento de canal, eu tinha que falar, né, para a médica do tal problema. Irmãos, eu tive 2 gestações, passei por tratamentos dentários e nenhum deles eu sabia que tinha este problema. Então, isso é viver o milagre de Deus, o cuidado de Deus na minha vida. Mas, depois de um tempo, eu senti novamente este cansaço e procurei um médico, né? Antes de sentir esse cansaço, eu senti uma dor muito forte na cabeça, procurei um médico, né? Fiz os exames que ele me pediu, né? Neurológicos, oftalmológicos, nada
Graças a Deus, nada deu nestes exames, mas o médico era cardiologista e eu não sabia. Até então eu tratava somente com este médico que tinha um certo conhecimento, né? E eu não fui procurar fundo porque eu acreditei e aceitei o diagnóstico dele. E eu, nesse cardiologista, né, no jaleco do cardiologista, eu perguntei para ele, porque eu até então fui consultar como clínico e não como cardio. Eu perguntei a ele se ele era cardiologista, ele disse que sim. E contei do meu problema, ele pediu para que eu levasse os meus exames. Levei os meus exames, ele falou, vamos fechar isso aí. Na nossa frente, na minha e do meu esposo, ele ligou para um cirurgião e perguntou para ele se ele queria fechar, poderia fechar uma CIA ou CIA, né, que é o sopro. E ele disse no mesmo instante que sim, que eu fosse no consultório. Fomos ao consultório e até então no começo eu fiquei com muito medo, achando que o procedimento seria de peito aberto, mas lá no consultório o médico me tranquilizou muito. Ele falou que eu teria uma qualidade de vida muito melhor e que se eu não realizasse realmente aqueles exames, eu poderia morrer antes dos 80 anos. E então eu passei a ter realmente já perto de realizar os procedimentos, talvez até por psicológicos também, eu passei a ter muito cansaço. Se eu fosse caminhando, como falei, né, e falasse ao mesmo tempo, eu me sentia cansada. Se eu falasse muito tempo, como eu estou falando aqui, eu me sentia cansada. Subir as escadas, eu sentia cansada. E eu fui realizar esse procedimento para a honra e glória do Senhor. Correu tudo bem, fiz o procedimento, tomei anestesiada, lógico, não foi de peito aberto. O procedimento foi que nem fazer cateterismo pela virilha, foi colocado um chantezinho, que é tipo um guarda-chuvinha que vai indo pela veia. Quando chega lá no coração, aquele guarda-chuvinha abre para fechar o sopro. Os médicos até me orientaram, se você tivesse descoberto antes, mais nova, esse procedimento, né, o tecido iria absorver, talvez por conta de estar com mais de 40 anos, né, talvez não absorveria mais, mas enfim, faço os meus exames periódicos, para a honra e glória do Senhor, está tudo bem comigo. Coisas que eu não poderia fazer, uma atividade física que eu faço, né, hoje é jogar vôlei na areia, que é muito cansativo. Eu jogo muito e eu já joguei até de dupla, não me sinto mais cansada, vivo muito bem, graças a Deus por isso. E algo que eu não poderia fazer, eu passei a fazer. Depois que eu fiz o procedimento, meses depois, acho que não tinha nem 6 meses, eu consegui até correr 3 quilômetros. Eu não podia nem pular de jump, foi quando eu descobri a primeira vez que eu senti um cansaço, um mal-estar muito grande. Eu estava fazendo atividade física, pulando jumping e passei muito mal. Hoje eu jogo vôlei na areia, eu corri 3 quilômetros sem parar. Então eu pude ver o milagre, creio que Deus proporcionou isso na minha vida para que eu visse o milagre dele sendo realizado na minha vida, ainda assim que fosse pelas mãos dos médicos, porque Deus colocou os médicos aqui na terra também para nos abençoar. Então, o milagre do autor não foi feito nenhum procedimento, não teve uma intervenção médica para realizar a cura na vida do filho dele. Mas na minha foi preciso ter a intervenção do médico e ainda assim Deus realiza milagre através da mão do homem. Então você que está passando por algum problema, creia que Deus pode realizar sim aquilo que você esteja precisando, que você esteja necessitando, ainda assim que você tenha um diagnóstico ao qual você possa conviver com isso para o resto da sua vida. Ei, não aceite isso. Clame ao Senhor. Gere esse testemunho na sua vida também, para poder falar que existe um Deus que realiza milagres, sim. E aí eu estou aqui para contar hoje. Calhou muito bem este tema, Deus de milagres, porque um dos meus testemunhos é esse, do milagre que Deus fez através da intervenção de um homem
o qual um deles, sendo médico também, falou que eu poderia conviver muito bem com o problema que eu tinha por mais 40 anos, ou seja, meio que desdenhando. Se eu vivesse mais 80 anos, eu estaria no lucro. Mas eu creio que se eu não tivesse encontrado esse médico, foi tudo provisão de Deus. Eu creio que sim. Se eu não tivesse procurado, talvez eu não estaria aqui. O médico, até depois que eu fiz um procedimento, esse cardiologista que eu fui, ele disse: se você não tivesse feito um procedimento, você teria que usar até aparelho respiratório para poder sobreviver por mais um tempo. Então, às vezes a gente não tem noção do problema que a gente está enfrentando, mas um simples sinal, um simples nome no jaleco mudou a minha história de vida. E você acha que Deus também não pode mudar a sua? Pense nisso. A frase do dia é: para Deus nada é impossível. A palavra-chave é sobrenatural e a leitura bíblica está em Provérbios 13. Viva este milagre do Senhor. Permita-se viver o milagre de Deus, porque Ele é Deus sim de realizar milagres. Amém? Tenha um dia abençoado e até amanhã. Fiquem com Deus.